Já que se acha tão corajoso, criticam Maomé, e boa sorte. Quero ver vocês do neoateísmo criticar e denegrir a imagem de Maomé. Islã sabe por que vocês não fazem isso? Porque o cu fica preso. Faz sobre Maomé esta exposição. Duvido que faria sobre Maomé. Cadê que colocam Maomé ou Buda? Porque tem medo de morrer. Tem uma ideia ótima para os artistas. Podem fazer uma exposição com crivo erótico de imagens com Maomé. Perseguição aos símbolos cristãos. Mas não tem coragem de fazer nada com Maomé. Quero ver esses artistas zombarem de Maomé. Não tem coragem. Na próxima exposição poderiam retratar Alá, Maomé no lugar de Cristo. Vai bombar. Porque não faz provocações com Maomé. Porque é covarde. مرحبا بالأشخاص هذا هو وحيد أكثر من مكيدي الفيديو الكحسات بي في الإنترنت. Olá pessoas, e eu ser a profeta Muhammad sallallahu alaihi al-salam e al-nafsi. E eu estou aqui para fazer uma reclamação, porque os meus seguidores ficam dizendo que não pode desenhar Muhammad, não pode falar da Muhammad al-salam e al-nafsi, e eu fico chateado porque parece que sou excluído do brincadeira de todos. Brincam com Musa, como chama Moisés para vocês, brincam com Jesus e não brinca comigo. Eu ser a última profeta, então eu ter que estar dentro do brincadeira também. Mas eu acho engraçada, porque nenhuma cristão quer brincar comigo, mas mandam aqueles que são infidéis brincarem comigo. E aí o meu fã-clube fica nervoso e resolve explodir algumas cabeças. Mas olhem, eu não disse nunca que não podia brincar comigo. Essas são interpretações daqueles que seguiram o que eu falava. Mas aí a pessoal interpretando aquilo que eu falei, cada um foi dizendo uma coisa diferente. Então aquele pessoal que virou sunita diz que não pode desenhar a minha pessoa. Aqueles que resolveram seguir a meu prima Ali dizem que não tem tanto problema. Então eu agradeço o Birula que finalmente resolveu me incluir no brincadeira com todas as religiões. Afinal de contas, la ilaha illa Allah wa anna rasulallah. Pois é, gente, estou aqui arriscando a minha vida, né? Uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo aqui no Brasil e nem lá fora, na verdade, ou quase ninguém lá fora. Bom, minha vida já não vale muita coisa mesmo. Eu achei que valia a pena fazer esse tipo de brincadeira, do mesmo jeito que eu já tinha feito a imitação de Jesus naquele meu vídeo sobre a cristofobia, apesar de que aquele Jesus ficou mais para Henri Cristo, mas eu realmente espero que meus inscritos muçulmanos, ou pelo menos aqueles muçulmanos que resolverem ver esse vídeo aqui, entendam qual é o objetivo dessa minha brincadeira, tá? E que também não foi fácil, tá? Eu tive que estudar bastante para fazer essa imitação. Vamos falar sobre esse lance de representar Maomé, né? Do mesmo jeito que eu já falei na introdução, não há um acordo global dentro do Islã sobre a representação visual de Maomé. Não tem problema algum fazer descrições físicas dele ou escritas, porém, as representações visuais, especialmente pros sunitas, é complicado, porque os sunitas não leem apenas o Corão. O Corão não fala nada sobre representação gráfica de Maomé, mas as hadith, né, que são aqueles versos anexos ao Corão que só os sunitas seguem, diz que desenhar, representar ou interpretar Maomé seria uma falta de respeito, uma blasfêmia, enfim, ou qualquer coisa desse tipo. Então vamos falar sobre a insistência que a gente vê, principalmente vinda dos conservadores ou dos cristãos aqui do Brasil, né, dizendo que as pessoas fazem piada com o cristianismo, com Jesus, ou com a Bíblia, ou com Moisés, sei lá o que, mas nunca fazem piada com Maomé. Da onde vem esse interesse incrível em ver piadas com relação a Maomé? Então vamos fazer uma pequena retrospectiva dos últimos anos, né, para mostrar qual tem sido a reação do mundo islâmico e mesmo dos muçulmanos que vivem no Ocidente sobre representações de Maomé. Vamos lá para 2005, beleza? 12 anos atrás, quando um jornal dinamarquês incentivou cartunistas a fazerem desenhos de Maomé. Isso gerou uma repercussão muito grande, com muitas revoltas no mundo islâmico, né? Muitas pessoas ficaram revoltadas, como na Arábia Saudita, Egito, enfim, países de maioria sunita. Os cartunistas que fizeram esses desenhos até hoje sofrem ameaças de morte. Eu não achei se algum deles foi morto aqui na internet, mas eu acho que não. Acho que eles estão escondidos, reclusos. E o próprio jornal ainda sofre algumas retaliações, mesmo anos depois do que aconteceu. Não vou ficar entrando em grandes detalhes como foi essa história, tá? 2005, já vamos pular para 2010, em que teve um episódio da série South Park, né, que zoam com tudo e com todos, em que eles, sabendo que era muito mal visto pelos muçulmanos representação de Maomé, eles vestiram Maomé de urso e durante o episódio todo ficavam falando que aquele era Maomé, e no final do episódio se descobria que não era Maomé, acho que era o Papai Noel, eu não lembro desse episódio, tá? Mas isso já foi o suficiente para todo mundo ficar bravíssimo, já foi o suficiente para ter uma reação muito
forte dos muçulmanos ao redor do mundo, ameaçaram matar os roteiristas do South Park. Em 2010 mesmo, a cartunista americana Molly Norris iniciou uma campanha chamada Everybody Draw Muhammad Day, ou seja, o dia de todo mundo desenhar Maomé. Inclusive foi muito incentivada por alguns youtubers que estavam no começo de carreira naquela época, como por exemplo, eu me lembro de um youtuber famoso que incentivou isso daí, que foi o Thunderfoot. É bom lembrar que o Thunderfoot é ateu, beleza? A Molly Norris eu não sei se é ateia, mas o Thunderfoot eu sei que é ateu. E ela tá escondida desde então. A última notícia que tiveram dela foi de 2015, porque ela recebeu ameaça até não poder mais. E eu lembro que acho que 2011 e 12 rolou o Draw Muhammad Day, né, no mesmo dia lá, que eu não lembro qual que era, em que todo mundo desenhava o profeta Maomé, justamente para fazer esse protesto, né, contra reações violentas só porque fizeram um desenho de um profeta religioso, coisa que não costuma acontecer quando profetas ou, sei lá, símbolos sagrados cristãos ou judaicos ou de outras religiões são desenhados, caricaturados, ridicularizados ou vítimas de piada. Então era para mostrar essa diferença do Islã, como o Islã, ou pelo menos algumas vertentes do Islã, se mostravam muito mais radicais, fundamentalistas e levavam até extremos bárbaros, né? Barbárie, né? Você chegar e matar várias pessoas só porque desenharam uma pessoa que você não gosta, é uma barbárie. Aqui no Brasil, qualquer pessoa que fosse morta porque simplesmente desenhou alguém ou porque fez uma piada, seria considerado motivo torpe e fútil. Tá? Então não há discussão de que na sociedade moderna é inaceitável que você seja morto ou assassinado ou enfim, ou receba ameaças ou sofra um atentado simplesmente por ter sacaneado com uma ideia, tá? Por mais cara que esta ideia seja para um grupo da população. Pois bem, essa crítica, como foi visto, né, não deu lá muito certo, porque muita gente foi ameaçada, ainda que não dá para ameaçar todo mundo que desenhou o Maomé, porque é muita gente, tá? Mas, enfim, eu não lembro de depois de 2012 ter rolado esse Draw Muhammad Day. Aí, depois dos ataques ao Charlie Hebdo, lá na França, em 2015, algumas pessoas resolveram que talvez no começo de janeiro, acho que foi dia 7 de janeiro, poderia ser um dia para reavivar essa campanha, né, de desenhar o profeta Maomé, só que muitas pessoas discordaram, achando que era uma ofensa desnecessária aos muçulmanos que são de boa, que são da paz. Aos muçulmanos moderados, que não são violentos, que sim são a maioria, mas eu já vou falar sobre isso, que iriam se sentir provocados ou ofendidos sem grandes motivos. Então não foi feito mais esse Draw Muhammad Day, mesmo depois dos atentados ao Charlie Hebdo em 2015. Vamos falar desses atentados agora, tá? Que muita gente se lembra, eu mesmo tenho 2 vídeos sobre isso. Bom, o Charlie Hebdo é um periódico satírico, né, muito ácido, de esquerda, lá da França, e eles republicaram as charges dinamarquesas em 2011 na revista deles, além de várias outras charges de autoria própria, o que fez com que eles fossem ameaçados por muçulmanos ao redor do mundo inteiro. Só que ninguém tinha ainda concretizado nenhuma ameaça dessas, mas é bom lembrar que 2011 também coincide com a Primavera Árabe e com aquela bagunça que se tornou a Síria, como eu expliquei naquele meu vídeo sobre o Estado Islâmico. Por quê? Porque foi através de toda essa instabilidade política na Síria e no Iraque gerada pela invasão do George Bush e posterior retirada das tropas pelo Obama, que acabaram dando pano de fundo para o crescimento do Estado Islâmico. Vale lembrar que, pelo menos até onde eu sei, os cartunistas mortos pelo Charlie Hebdo também eram ateus, tá? Não eram cristãos, não eram judeus, tal, eram ateus. Mas eu não sei se todos eles eram ateus, tá? Então eu sei que pelo menos o Charby, né, que acho que era um dos mais famosos lá, ele era ateu. A repercussão do Charlie Hebdo aqui no Brasil foi muito curiosa, porque quando aconteceu o massacre, a maior parte das pessoas vieram em defesa dos cartunistas, porque a liberdade de expressão, fizeram a comparação com as piadas aqui do Brasil. Geralmente, o pessoal que é contra o politicamente correto, que fica revoltado quando as pessoas reclamam de piadas que são feitas por humoristas aqui no Brasil, foram as primeiras pessoas a defender o Charlie Hebdo e o seu direito e a criticar os muçulmanos malvados que foram lá e mataram todo mundo. Ou seja, se eles são perseguidos pelos muçulmanos, eles devem ser gente boa. Até que caiu, né, 2 dias depois, né, como a maioria dos brasileiros não tinha a menor ideia do que era o Charlie Hebdo, caíram algumas charges muito pesadas e bastante ofensivas que o Charlie Hebdo também fazia com o cristianismo e o judaísmo. Aí, essas mesmas vozes que estavam defendendo o Charlie Hebdo, como também são cristãs ou defendem o cristianismo, se viraram contra o Charlie Hebdo e aí o discurso passou a ser qual? Provocou, levou.
levou. Ah, não, mas então eles mereceram. Ah, mas não tinha que ter provocado os muçulmanos. Ah, não, mas não tinha que ter desenhado Maomé. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Aí mudou todo o discurso, porque, opa, eles xingaram o meu Deus também, eles xingaram o meu profeta também, ou o meu salvador, ou o filho de Deus, enfim. Então, como eles também ridicularizaram coisas que me são caras, os heróis viraram vilões. Então tinha mais é que ter matado mesmo o pessoal do Charlie Hebdo, tá? Então ficou essa discussão toda, né? Nem vou ficar só falando de cartoon, vou falar também de críticas mais ácidas, feitas por escrito. Aqui vale a pena comentar, porque muitas pessoas provavelmente vão me lembrar, do Salman Rushdie, que é um escritor britânico-indiano que escreveu um livro chamado Versos Satânicos, em 1988, que foi em parte inspirado na vida de Maomé, que geraram uma controvérsia e um desagravo de grupos muçulmanos, inclusive o Ayatollah Khomeini, que na época era o líder religioso do Irã, ele anunciou uma fatwa, que dentro do Islã é considerado muito respeitado, para que ele fosse assassinado. E ele recebeu várias ameaças de morte, mas ele se refugiou nos Estados Unidos e aparentemente ele vive muito bem hoje com 70 anos. Uma outra representação de Maomé que foi feita também foi naquele trailer, né, que não chegou a ser um filme, né, era só um trailer de 13 minutos, de 2012 chamado A Inocência dos Muçulmanos, que gerou muita raiva também entre os muçulmanos do mundo todo. Esse filme tinha um viés político muito forte, principalmente porque ele salientava um ponto de vista anti-islâmico do profeta Maomé e também salientava as perseguições contra os coptas no Egito. Tá? Os coptas são uma vertente católica ortodoxa e que durante diversos períodos da história egípcia acabaram sendo perseguidos. Então, alguns cidadãos egípcios que são de origem copta foram acusados de serem responsáveis pelo filme e até hoje eles estão sendo julgados ou perseguidos. Enfim, eu não sei detalhes sobre isso. O Sam Harris, o Richard Dawkins e o finado Christopher Hitchens faziam críticas muito duras ao Islã, que parecem ser ignoradas completamente por todo esse pessoal aí, digamos assim, no movimento cristão conservador aqui do Brasil, né? Eles não se lembram que algumas das críticas mais mordazes e mais ferrenhas feitas contra o Islã foi feita justamente pelos escritores ateus. Existe, obviamente, lá nos países da Europa e da América do Norte, uma preocupação contra a islamofobia, tá? Isso foi uma coisa que eu discuti em alguns vídeos meus aqui, sobre aquele atentado de Paris, eu discuti, sobre a polêmica do Burkini, eu discuti isso daí também. Sim, as populações muçulmanas nos países como França, Alemanha, Inglaterra, são populações que sofrem preconceito, estão às margens da sociedade. Aqui é bom lembrar também, porque senão já vão me corrigir, mas quando eu falo das pessoas do norte da África e do Oriente Médio, vale lembrar que nem todos são muçulmanos, tá? Quem acaba sofrendo preconceito na Europa é qualquer pessoa de origem árabe, mesmo aqueles que não são muçulmanos, tá? Só que aqueles que são árabes e muçulmanos, que são a grande maioria, acabam sofrendo mais ainda. Muitas vezes as pessoas têm cidadania francesa, inglesa, alemã, na verdade são cidadãos, nasceram nos países da Europa, ou tem, eles são considerados cidadãos de segunda classe porque eles não pertencem à vertente histórica ali daqueles países. Então existe sim preconceito contra os muçulmanos lá, porém a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de Islã, ele é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele é oprimido, as populações de origem árabe ou do Maghreb são oprimidas nesses países europeus e da América do Norte, ao mesmo tempo que eles são opressores também, porque é uma cultura extremamente rígida, é uma cultura que prega coisas ou que tem valores que são muito diferentes dos nossos aqui no Ocidente, que já foram abandonados pela gente, ou pelo menos pela maioria da gente, há pelo menos uns 100 anos. Então é muito difícil num mundo que quer ser regido pela democracia, pela liberdade de expressão e pelo direito de minorias, aceitar algumas das propostas do Islã, ainda que o Islã seja uma dessas minorias oprimidas em alguns dos países, né? Como eu sempre falo, o Islã é oprimido e opressor nesses países da Europa e da América do Norte, onde há um crescimento contínuo dos muçulmanos, não apenas por imigrações dos países de maioria muçulmana, mas também por conversões nesses países. Então, alguns partidos e alguns militantes de esquerda realmente fazem uma defesa ferrenha do Islã ou dos muçulmanos, dizendo que você não pode, enfim, sacaneá-los, satirizá-los ou mesmo criticar o Islã, porque eles sofrem preconceito nesses países. E isso bateu de frente com o discurso de autores cristãos, de autores
judeus? Não, de autores ateus como Sam Harris, que agora são considerados personas não grata entre movimentos de esquerda, justamente porque eles não param de bater no Islã, não param de bater nos muçulmanos, não param de falar que a moral religiosa muçulmana e as consequências que ela gera em boa parte da população muçulmana não são desejáveis por nenhum país que se preze, que queira se manter na era contemporânea. Novamente, muitas pessoas aqui vão acabar reclamando, dizendo que eu estou sendo superficial, que eu estou apenas dando um panorama muito incompleto de toda essa situação, porque tem todo aquele histórico dos países do Oriente Médio e do Maghreb que eu estou desconsiderando, mas na verdade não é que eu estou desconsiderando, é que eu já expliquei isso em vários outros vídeos. A radicalização do Islã na era contemporânea, digamos assim, que inclui os grupos terroristas e os atentados terroristas, é uma coisa que é diretamente derivada da lambança, da suruba de bunda que a Europa e os Estados Unidos fizeram com o Oriente Médio e Norte da África desde o final do século XIX até meados do século XX. E na verdade continuou fazendo depois, como eu falei, com relação às invasões do Iraque, aos apoios às vertentes diferentes lá da Síria. Ou seja, toda essa interferência externa foram sim elementos fundamentais para a radicalização de grupos muçulmanos, tanto no Oriente Médio quanto no Norte da África. Lembrando que eu estou falando dessa radicalização contemporânea, tá? Não estou falando lá da época da expansão do Império Muçulmano lá, do Salah ad-Din lá e todo aquele pessoal, sei lá, 1000 anos atrás, tá? Eu tô falando dessa radicalização contemporânea, que é razoavelmente recente, porque existia muitas vertentes muçulmanas que estavam tentando se modernizar, se atualizar, se reinterpretar lá pelo final do século XIX, começo do século XX, porém foram reprimidas por esses movimentos radicais que têm a sua origem muito derivado, não apenas, né, não exclusivamente, mas muito derivado das coisas que o Ocidente fez ali naquela região do Oriente Médio e Norte da África, né? Da divisão aleatória de países, divisão aleatória de povos, que gerou briga, né? Criou um país que era metade sunita, metade xiita, ao invés de criar dois países, um pra lá, um pra cá, enfim. Toda essa briga aí, que a gente sabe que na África foi a mesma coisa. Então, beleza, não me acusem de ser simplista sem ter visto meus vídeos anteriores. Deem uma olhada neles, porque eu acho que eles ficaram muito legais, tá? E aí vocês vejam aonde eu discuto um pouco mais sobre esses detalhes. A questão aqui é, da onde vem essa sanha dos conservadores cristãos de ficar apontando o dedo na cara, geralmente dos ateus, né? Sempre que aparece alguma piadinha sobre Cristo, sobre cristianismo, sobre Bíblia, né, dizendo que, de Maomé vocês não falam nada, Maomé vocês não imitam. Eu sei de onde vem essa sanha e eu digo como ela se chama. Chama-se fanatismo terceirizado. Ouçam bem. Vocês já devem ter visto esta imagem aqui, ou pelo menos vertentes parecidas dessa imagem aqui, dizendo que o muçulmano radical é aquele que mata os outros pela sua fé e o muçulmano moderado é aquele que quer que o radical mate os outros pela fé, ou seja, ele não mata ninguém, mas ele concorda com o radical que vai lá e mata. Que é um discurso utilizado por muito desses novos conservadores para dizer que não existe muçulmano moderado, que o Islã é uma religião de guerra, é uma religião que não tem como você reinterpretar e ser moderado e tal. Enfim, fazendo uma discussão breve sobre isso, para você considerar um muçulmano moderado ou radical, você teria que entender quais partes ele concorda no que diz respeito, sei lá, à lei da Sharia, ou ao Corão, ou às Hadith, e quais partes ele discorda. O quanto ele consegue se secularizar, o quanto ele aceita a secularização dos países ocidentais, ou mesmo dos países do Islã, e o quanto que ele acha que tem que ser mesmo daquele jeito. Óbvio que a maior parte das pessoas que vivem em países de maioria muçulmana são pessoas que dificilmente serão expostas a ideias mais seculares, e se elas forem expostas a essas ideias, dificilmente vão poder se expressar. Então, a gente não tem como garantir que todas as pessoas que dizem concordar com a lei da Sharia, concordar com os assassinatos de quem desenha Maomé e tal, não sei o quê, quando estão em países de maioria muçulmana, estejam falando a verdade, estejam sendo sinceros. Ainda que a maioria deva estar sendo, não porque são más pessoas, mas porque nunca tiveram a oportunidade de serem expostas a ideias diferentes. Entre os países da Europa e da América do Norte, você tem uma porcentagem de muçulmanos que se dizem radicais ou que se dizem não seculares muito menor, muito reduzida, mas ainda assim não é pouca gente. Tem até um vídeo de um canal de direita aí, que eu não lembro qual é, gringo, que eles fizeram a comparação de quais são os muçulmanos radicais, quais são os moderados, falando sobre quantidades, né, e sempre chutando o número para cima. Mesmo eles chegou à conclusão de que existem sim muçulmanos moderados, ainda que não seja uma maioria esmagadora, tipo, sei lá, 60% do Islã, enquanto que 40% do Islã
poderia ser considerado radical, dada as interpretações que a gente tem do que é um radicalismo dentro da democracia, dentro do Ocidente. Então, ok, a maioria dos muçulmanos realmente é moderada, porém, dentro daquilo que nós consideraríamos como radical, em torno de 40% é muita gente. Se vocês pegarem entrevistas de ex-muçulmanos, muitos deles viraram ateus, outros se converteram a outras religiões, vocês vão ver que esse lance de moderado e extremista realmente se confunde muito, é muito mesclado dependendo do lugar aonde você vai. Mas ainda assim não dá pra você afirmar que não existe muçulmano moderado. Não dá pra você afirmar isso. Isso daí é uma falácia, é uma sacanagem, entendeu? Existe sim muçulmano moderado, existe sim muçulmano que não quer forçar a fé dele goela abaixo dos outros, existe muçulmano que leva de buenas a brincadeira com relação ao Islã, ou que até podem se ofender, mas não querem fazer nada com relação a isso, tá? Não vão xingar, não vão não sei o que, vão apenas falar, olha, discordo, não gosto e tal. Ou seja, uma coisa saudável, e eu espero que sejam esses os muçulmanos que verão esse vídeo aqui. Mas enfim, de quase 2 bilhões de muçulmanos que existem no mundo, tá? Então a gente pode dizer aí que quase 1 bilhão, um pouco menos de 1 bilhão, poderiam ser chamados de radicais ou fanáticos frente ao nosso ponto de vista, frente à nossa interpretação de sociedade. Mas a gente tem aí 1 bilhão ou um pouco mais, que não é desprezível, que não podem ser considerados dessa forma, pelo menos fazendo um arredondamento grosseiro. Teria que ser feita uma pesquisa muito detalhada para chegar a uma conclusão afirmativa, assim, para falar é ou não é assim ou não é. Além do que, eu já falei que existem bons motivos para alguns muçulmanos se radicalizarem dentro da religião, quando a gente está falando de países europeus e América do Norte. Porque, como eu disse, muitos desses muçulmanos sempre foram considerados cidadãos de segunda classe, mesmo aqueles que nasceram lá, filhos de naturalizados ou netos de naturalizados, alguns já estão na terceira, quarta geração de imigrantes que vieram do norte da África ou do Oriente Médio e ainda hoje são considerados cidadãos de segunda classe. Se você for fazer um paralelo, e aí vai começar o xingamento aqui no meu vídeo, né, da outra parte, se você for fazer um paralelo, não é muito diferente do que tem acontecido hoje aqui no Brasil com o crescimento das igrejas evangélicas. Porque se você for ver, o Brasil é um país de tradição católica apostólica romana. Os evangélicos, até, sei lá, 50 anos atrás, eram uma parcela minúscula da população. Hoje eles estão aí com 1/3 da população de evangélicos e crescendo, sendo que possivelmente em 20, 30 anos eles vão ultrapassar a quantidade de católicos. Por que é que esse fenômeno está acontecendo? Porque as vertentes de origem protestante são mais corretas do que o catolicismo? Não. Simplesmente porque aonde que os pastores dessas igrejas evangélicas foram buscar os seus rebanhos? Entre as pessoas mais pobres, entre as pessoas esquecidas, entre as pessoas que são consideradas aqui no Brasil como cidadãos de segunda classe, que ninguém lembra, tal, que é o quê? O pessoal da periferia, o pessoal negro, o pessoal mais pobre, que é aquela galera que não tem Estado, que não tem instituições, que não tem nenhuma coesão, que não tem formas de lazer, que não tem formas de recreação, ou seja, que o máximo que eles têm de liderança próxima ali, ou é um líder de bairro, ou é um líder comunitário, ou é um traficante, tá? Então, nesses lugares que a religião serve como elemento de coesão, em que os evangélicos floresceram, porque a igreja evangélica, ela fornece não apenas um lugar de culto, mas ela fornece um lugar em que você forma amizades, em que você tem lazer, em que você faz cursos, em que você se capacita profissionalmente, em que você tem uma série de elementos que fazem você ser valorizado como pessoa e como pertencente àquela comunidade. Então é por isso que os evangélicos crescem tanto, porque os católicos não fizeram esse mesmo movimento. No que diz respeito ao Islã, lá na Europa e na América do Norte, a mesma coisa. E todos esses lugares e pessoas vinculados à religião muçulmana deram uma coesão para aqueles jovens que não se sentem pertencentes à sociedade principal, tanto da França, quanto da Inglaterra, quanto da Alemanha, mas se sentem pertencentes àquela comunidade das periferias, né, de Paris, de Londres, de Berlim, mais ou menos como aconteceu também com os movimentos negros lá nos Estados Unidos, especialmente na época lá do fim do apartheid, lá que teve lá nos Estados Unidos, né? Então, ainda que seja compreensível essa radicalização, ela não é desejável e muito menos eu vou ser obrigado a falar bem dela, tá? Não, eu não acho nada positivo pessoas serem radicais com qualquer religião. Só que para pra pensar. Se a gente está falando que um muçulmano moderado é aquela pessoa que não vai matar ninguém, mas que acha legal, bonito, aprovável, ou pelo menos justificável quando alguém que faz um desenho ou uma imitação de Maomé é morto, essa pessoa, ela está terceirizando o fanatismo dela para que outras pessoas o façam. Quando um cristão conservador chega para mim e fala, imita Maomé aí que eu quero ver, desenha Maomé aí que eu quero ver, o que ele está querendo dizer? Eles estão criticando a postura dessas vertentes radicais do Islã, que levam a fé às suas últimas consequências, que matam em nome do Islã, que não respeitam as outras religiões, que fazem atentados terroristas. Eles estão criticando essa posição? Não.
Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente o que eles falam que não existe, que é o muçulmano moderado. E veja bem, eu não estou dizendo que essa imagem esteja de acordo com a realidade e que obrigatoriamente os muçulmanos moderados ajam de acordo com o que está escrito nessa imagem. Eu estou falando que esse tipo de discurso cristão conservador aqui do Brasil está cada vez mais agindo como o moderado dessa imagem aí, que inclusive é exatamente o que essa imagem critica. E é exatamente assim que eles estão agindo, sendo que provavelmente foi um cristão conservador quem criou essa imagem aí, para criticar justamente aquelas pessoas que têm atitudes às quais eles estão cada dia mais imitando. Eles acham legal quando um muçulmano faz isso. Porque é mais ou menos como aconteceu com Charlie Hebdo, né? Eles procuraram, eles fizeram. É isso que acontece com quem blasfema contra Deus, mesmo que seja o mesmo Deus, né? Mas vindo de profetas diferentes. É uma sensação interna de prazer e regozijo quando um ateu se ferra na mão de um muçulmano, lá fora principalmente, e um desejo guardado, que eu poderia dizer que seja uma bunda molice do cristão, que não tem a coragem de fazer aquilo, ou porque percebe que aquilo vai contra exatamente a fé que ele está pregando, mas que quer que alguém faça alguma coisa. Então ele quer que aquele ateu seja punido. E esperar a justiça divina é muito demorado, é muito ruim. Às vezes até eles têm alguma dúvida de que talvez ela não venha. Tá? Então, o que eles querem? Eles querem que a gente dê brecha, que a gente faça piada com o Islã, para que aí sim apareçam os arautos da justiça, travestidos de homens-bomba, e venham e matem aquele ateu impuro que teve a coragem de falar mal de Jesus Cristo. Tem até alguns líderes religiosos muçulmanos, e eu vou tentar achar a fonte disso, porque eu lembro de ter visto isso, que eles falaram que o cristianismo, ele é frouxo. Os cristãos são frouxos, ou seja, que o tempo afrouxou o cristianismo e por isso que a gente permite coisas terríveis como, por exemplo, gays, liberdade das mulheres e outros direitos que a sociedade ocidental conquistou a duras penas, né, nesses últimos 100 anos. Então, exatamente por ser frouxo é que o cristianismo está se desfazendo, permitindo esses ateus malditos, enquanto o Islã está se fortificando, porque eles não são frouxos, porque eles são fortes, porque eles fazem o que exatamente deveria ser feito com relação à religião, que é seguir ela cegamente e matar quem falar mal dela. Que vai me desculpar, para mim não é um ponto de vista razoável, é sim um ponto de vista de um fanático religioso maluco que é inaceitável nos dias de hoje e que, a meu ver, pode ser traduzido como barbárie. Pessoas que acham que você deve matar por causa de religião são pessoas bárbaras, são pessoas que não pertencem ao nosso tempo. E exatamente por isso que eu acho que é muito perigoso esse discurso de alguns cristãos conservadores de dizerem que, quero ver imitar Maomé, quero ver sacanear Maomé, porque existe uma vontade intrínseca de que a pessoa se ferre, e parece que esses cristãos mais fanáticos estão a um pulo de se radicalizarem do mesmo jeito que o Islã. Quando eles cansarem de esperar os muçulmanos agirem, especialmente porque a América Latina é talvez o único continente que não vai ser predominantemente muçulmano daqui a 50 anos, aliás, não tem perspectiva nenhuma de crescimento do Islã aqui. Então, exatamente por isso é que essas pessoas podem acabar cansando de esperar o Islã e resolverem fazer justiça com as próprias mãos. É isso que eu tenho medo. E é isso que eu tenho alertado aqui no meu canal desde que eu comecei a minha militância pelo pensamento cético, científico e racional há 6, 7 anos atrás aqui no YouTube. Muitos desses cristãos conservadores aí que se dizem contra o Islã, na verdade, estão formando um time do contra que vai começar a agir em breve igualzinho essas pessoas que eles criticam no mundo árabe. Pirula, mas é diferente, porque a Bíblia não é tão violenta quanto o Corão, tal, não sei o quê. Eu não vou aqui falar sobre o Corão, porque eu não o li inteiro, eu li só trechos do Corão até hoje, mas ainda que seja verdade, isso não quer dizer que a Bíblia não é violenta, isso não quer dizer que a Bíblia não permite interpretações violentas, como assim foi feito durante séculos de dominação cristã na Europa. Um livro muito bom que eu recomendo, inclusive já recomendei aqui no meu canal, é esse aqui, ó, A Mística da Guerra, do Dag Tessore, em que ele fala sobre a espiritualidade das armas, ou seja, da guerra, no cristianismo e no Islã, mostrando que existe sim fundamento para, caso você queira radicalizar cristãos. Isso já está acontecendo quando você vê movimentos evangélicos que estão crescendo muito e que eles têm uma mentalidade muito estreita de que você não pode sair muito daquilo ali, porém que permite certas bizarrices, como por exemplo, traficante cristão, né, traficante evangélico. Como é que o cara pode ser traficante de drogas e evangélico ao mesmo tempo? Não sei. Que está gerando a destruição de terreiros de Umbanda, de Candomblé, ao redor do Brasil inteiro.
Só em Brasília acho que foi queimado sei lá quantos terreiros de candomblé ou de umbanda, tá? No Rio de Janeiro também isso ficou até famoso, porque teve imagens, né? Teve vídeos dessas destruições. Pior, né? Obrigando as mães e pais de santo a destruírem as próprias estátuas ou os próprios gongás lá, sei lá. Então, quer dizer, esse tipo de radicalização, de intolerância a outras religiões ou a pessoas sem religião já está acontecendo no Brasil, e esse tipo de discurso de por que você não sacaneia Maomé, por que não desenha Maomé, quero ver brincar com Maomé, a Porta dos Fundos do brinco com Maomé, é o discurso daquele menininho baixinho na escola, que fica sempre satélite do grandalhão, e aí quando alguém sacaneia o grandalhão, ele fala, ele tirou sarro da sua cara, vai lá, bate nele, bate nele, bate nele. É esse discurso que digamos assim, os cristãos mais fundamentalistas estão conseguindo desenvolver aqui no Brasil, e por isso eu tenho preocupação. Por isso que a maior parte das críticas que eu vejo dos ateus brasileiros, ou mesmo dos humoristas brasileiros, é contra o cristianismo, porque o Islã é irrisório no Brasil, a quantidade de muçulmanos na América Latina inteira mal chega a 1 milhão, ou seja, não é uma preocupação local, não é uma preocupação doméstica. Os grupos religiosos que tentam forçar a goela abaixo a sua própria fé perante aquelas pessoas que não acreditam nessa fé, os grupos religiosos que têm bancada no Congresso, que tentam aprovar leis que quebram a laicidade do Estado, que tentam acabar com o secularismo que a gente conquistou a duras penas nesses últimos séculos de Ocidente, são vertentes cristãs. E é por isso que são eles os mais criticados no Brasil. Mas não se preocupe, se vocês quiserem ser essas rêmoras de grandalhão da escola, né, que rêmora é aquele bicho que gruda na barriga do tubarão, né, que fica lá pegando os restos, né, ou seja, se você quiser ser aquele parasita, aquele satélite orbitando em volta de grandalhão da escola, vai lá. Passa esse vídeo aqui para as comunidades muçulmanas que vocês conhecem, traduz meu vídeo pro árabe, manda para essas pessoas, tal, para ver, sei lá, fazer com que finalmente esses ateus de merda calem a boca e parem de criticar aquilo que eles têm total direito de criticar. Inclusive teve uma vez que eu não lembro o que aconteceu, que eu falei alguma coisa do Islã num dos vídeos meus, vídeo antigo, sei lá, 2011, 2012, que teve um cara aí que tinha um canal de cristianismo, que já não existe mais, que chegou a falar, olha, Pirula, você me autoriza a passar esse teu vídeo aqui pra comunidade de muçulmano que eu faço parte? Eu falei, passa, tá livre, o vídeo tá lá, é público. Você percebe como tem essa covardia, essa terceirização do fanatismo? Então beleza, se você quiser terceirizar o seu fanatismo, vamos lá, esteja à vontade. Este vídeo aqui é público, eu vou habilitar as legendas para esse vídeo aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham um 2018 maravilhoso. Do ponto de vista público, político e tal, provavelmente não vai ser, mas espero que vocês consigam, apesar disso, fazer de 2018 um excelente ano para todos vocês. Um Feliz Natal para todos. Eu sugiro que vocês vejam o meu vídeo de Natal que eu fiz também há 2 anos atrás sobre fanatismo, sobre 10 dicas de como não ser um fanático. Eu vejo vocês em 2018, eu fico muito feliz de todos vocês estarem me seguindo. Muito obrigado por todos que ainda aguentam o meu canal e ainda aguentam me assistir aqui por todos esses pirulas e pirulas de duração, tá certo? Que eu consiga ainda fazer vídeos e ter vontade de fazer vídeos pra vocês por muitos anos. E preciso despedir, né? Então, Wahak Dahu Alainaku Wadean.